todos muito bem-vindos ao Aceleração de Vendas TV, o nosso novo nome do antigo AceleraCast. Episódio número 90, estou com uma pessoa muito especial, a Carolina Russomano, que vai falar sobre cultura organizacional e também sobre liderança, que é a especialidade dela, vai contar vários casos muito interessantes. E antes da gente começar aqui, eu passar a palavra para a Carol, para quem conhece há mais tempo, eu gostaria de pedir para que vocês acionassem o sininho, dessem um like e compartilhassem esse conteúdo para que a gente possa chegar em mais lares aí, falando sempre sobre vendas, cultura, negócios e assim por diante. Carol, seja muito bem-vinda aqui. Eu queria que você... sei que você tem um extenso currículo, mas queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional antes de chegar onde a gente vai chegar, na consultoria. E falando aí um pouquinho, você teve experiência com empresas da Monax, Oracle, Nespresso. Conta um pouquinho da sua trajetória e a gente já avança para o seu lugar hoje atual, que é um lugar em que eu tive o prazer de poder contribuir de alguma forma. A gente pode falar um pouquinho mais disso. Como é que é a sua trajetória aí? Marcelo, obrigada pela oportunidade. Na verdade, eu tenho mais ou menos 15 anos dentro da carreira executiva, nas áreas de marketing comercial. Atuei em empresas de portos diferentes, então atuei numa empresa da Monax Capital, numa startup. Tive a possibilidade também de trabalhar na Nespresso, na área de marketing, e também na Oracle, num processo de trainee. Tudo isso me deu visões diferentes sobre cultura, sobre liderança e sobre gestão, e toda essa mistura, juntamente com os mercados que eu pude participar, da América Latina, Brasil, Estados Unidos, me deram uma visão ampla para fazer o que eu faço hoje em dia e trabalhar com essa questão de cultura organizacional. Legal, vou contar então como é que eu conheci a Carol. Uma pessoa que nos conhece em comum falou: Carol, você está passando por um desafio aí, um dilema sobre a sua trajetória na sua consultoria, então é o papo que a gente vai entrar aqui agora, depois dessa bela trajetória profissional, e a gente tem um programa de mentoria e pôde fazer um trabalho de mentoria, então tenho orgulho aqui de dizer, porque agora quando você tem um mentorado que cresce muito rápido, né, pra gente é uma alegria ter de alguma forma participado. E ela então tem uma consultoria que foca em liderança e desenvolvimento organizacional. E antes de você falar da consultoria ainda, Carol, já a gente deixa isso aqui no ar, você contou aí rapidamente, né, porque você passou pela Nespresso e várias culturas, o que mais te chamou a atenção quando você estava nessas empresas, de olhar para uma cultura americana com o Brasil, Alemanha com o Brasil, Japão com o Brasil, o que mais te chamou a atenção nessa sua experiência executiva? E a gente já vai daqui a pouco para a área de consultoria. Marcelo, eu acho que isso me remete a uma experiência do mundo da administração, né? Quando a gente faz administração de empresas, a gente escuta muito a frase que a cultura come a estratégia no café da manhã. E, na verdade, você só identifica realmente a profundidade, o significado que essa frase tem quando você senta numa cadeira de liderança e você entende os desafios do dia a dia. Então, quando eu estive por essas culturas, eu consegui entender que se você não tiver uma cultura muito bem alinhada à estratégia que você precisa entregar, a empresa não prospera, as pessoas não se desenvolvem da forma que poderiam e a liderança não consegue atuar de uma forma tão assertiva. Né? Então, quando a gente fala em culturas, na verdade, né, eu gosto muito do conceito de cultura que a gente pode transferir para o mundo corporativo. O que é uma cultura? Na verdade, a cultura do mundo corporativo é um grupo de pessoas, é um equivalente a uma tribo, a um cluster, né? São analogias válidas. E dentro desse grupo, a gente tem costumes, comportamentos, a gente tem regras, a gente tem rituais. E tudo isso, de alguma forma, tem que ser orquestrado dentro deste ambiente. Para você fazer com que isso aconteça, né, você precisa entender quais são os predicados dessa cultura, então os valores, a essência, o propósito, e plugar isso à estratégia organizacional para que funcione. Então, tentando responder a tua pergunta, né, o que eu percebo quando a gente tem culturas diversas no mesmo ambiente é que a gente precisa tentar atuar com o melhor das culturas. Né? Porque se você está falando de uma empresa alemã brasileira, certamente, por exemplo, os alemães são conhecidos por serem super organizados, por serem super pragmáticos. Ao mesmo tempo, os brasileiros são conhecidos por serem pessoas de alto relacionamento interpessoal, que conseguem ser bastante inovadores, não que os alemães não sejam. Mas então, quando a gente tem essa prevalência das duas culturas, como é que a gente faz para que uma empresa que coexista em culturas possa fazer com que esse negócio funcione? Bom, a gente precisa pegar o melhor dos dois mundos, né? Mas mais do que isso é entender o que estratégia precisa dessa cultura para que ela possa funcionar. Muito legal. E
Assim, você hoje tem uma consultoria que trata de cultura e liderança. Eu queria que você falasse um pouco, né? Então, essas suas experiências passadas te trouxeram esse gabarito para você chegar onde você chegou. Mas eu queria que você trouxesse um aspecto um pouco mais pessoal, assim, né? O que te fez, então, de fato, você já tinha uma outra consultoria, agora você se reposicionou, mas o que fez você assumir esse lugar de cultura, de liderança? O que te chamou, assim? Qual foi o chamado, o seu propósito? Cara, isso aqui que eu sei fazer, eu faço bem. Porque o propósito tem um pouco disso, né? Aquela história, quando você definir o seu porquê, você avança. Mas às vezes o porquê vai aparecendo. Então eu queria que você pudesse passar um pouco essa trajetória de como é que você chegou. Acho que a gente fez o podcast há talvez uns 6 meses, talvez quase um ano. Acho que mais ou menos isso, E hoje eu vejo você, muito firme assim na posição. Como é que foi essa transição para assumir esse lugar e dizer, cara, eu faço isso, faço bem e eu sou foda nisso aqui? Eu, na verdade, eu acho que isso foi sendo construído ao longo da minha carreira, né? Porque quando eu atuei durante esses mais ou menos 15 anos como executiva em empresa, eu sempre tinha uma dor de pensar nas pessoas. Então, obviamente, a gente está numa corporação para conseguir agregar e gerar resultado para o negócio. Uhum. Mas eu pensava sempre assim, como é que será que as pessoas podem realizar os seus sonhos estando dentro de uma corporação? Como é que a carreira pode ganhar um outro significado? E eu fui me apaixonando por esse tema. Uhum. Então, eu fui naturalmente construindo isso paralelamente a ser executiva, até que 8 anos atrás eu tive a possibilidade, então, de dar esse jump. Uhum. E aí é que eu embarquei no mundo da cultura e do desenvolvimento de liderança, trazendo a visão executiva mais pragmática de negócio para dentro do mundo de RH, mas sem perder essa riqueza das pessoas, né? O porquê da carreira delas para propiciar a felicidade, para elas também se encontrarem como indivíduos. Uhum. Então, esse é o objetivo do meu trabalho. Naturalmente, eu acabei me movimentando para a camada da alta liderança, porque quando você está nessa camada, é que você consegue gerar as grandes transformações. Uhum. Então, o meu trabalho hoje em dia ele está focado em programas de desenvolvimento de liderança e de cultura, e que eu tenho grande atuação e influência nesses momentos de transformação que as organizações passam, por meio dos CEOs, por meio da alta liderança, para que a gente possa impregnar essas empresas, vamos dizer, com culturas saudáveis, né? Com culturas que façam sentido não só para o resultado, mas também para a vida e para a carreira das pessoas. Muito legal. E você, eu me lembro assim, né, quando a gente estava conversando e você colocou assim, né, que eu acho que até fica aqui uma dica, turma, um momento em que às vezes a gente é meio pego pelo nosso ego, vamos falar assim, né? Então você, cara, eu quero impactar muita gente, tinha um incômodo de estar trabalhando com poucas pessoas. Até que você realizou e trouxe isso assim numa conversa nossa. Nossa, mas eu trabalho com o CEO. Se a empresa tem 5.000 pessoas, o impacto é de 5.000 mais as famílias, né? Então, às vezes, só uma dica aí, turma. Às vezes a gente olha o número de pessoas que a gente está trabalhando e não vê o impacto que isso constrói. Mas também da intenção desse grande impacto veio do nada, ou né, essa possibilidade de trabalhar nas altas diretorias. Ou na alta liderança, né? E falando um pouquinho desse aspecto, Carol, como é que você vê assim, né? Quando eu fico pensando aqui, né? Quando você faz um workshop de alta liderança, você imagina que vai ter um monte de VP, um monte de pessoas sênior que já passaram pelos mais diversos tipos de dinâmica de grupo, etc e tal, que talvez entre até um pouco descrente, né? Como é que é um pouco esse ambiente assim, de você entrar e falar, nossa, eu tenho uma série de pessoas sênior e estou segura para cumprir meu propósito, que é justamente fazer com que a cultura de toda essa empresa consiga permear todas as crenças dessa alta liderança, né? Como é que é esse lugar, assim, um ambiente meio de tensão, eu consigo imaginar, né? Porque um diretor daqui, o outro dali, tem uma tensão no ar, assim, não é? Eu acho que essa é uma boa pergunta e eu acho que eu desconstruí um pouco as cadeiras de CEO, diretoria, conselho, etc, né? Mas para eu poder explicar isso, eu acho que eu enxergo todas as pessoas na empresa como seres humanos. Uhum. Que a grande complexidade da cultura é que as pessoas têm sensações, emoções, interpretações da realidade, vivências distintas, né? E aí, quando a gente está falando de alta liderança, imagina que eu sou o CEO dessa empresa, eu tenho que ter um entendimento dessas pessoas, dessas diferenças, e eu tenho que ser o grande agregador, porque a estratégia, ela faz parte do que é a minha responsabilidade como CEO no negócio, Uhum. né? Então, quando eu vou para um workshop desse, essa é uma das imagens que me vem à cabeça,
né? Que no fim, olha, talvez aqui seja um momento que essas pessoas possam estar um pouco mais vulneráveis, possam mostrar um pouco mais essa complexidade humana que cada uma delas tem, porque no dia a dia de negócio a gente sabe que isso não aconteça. E a partir disso a gente possa gerar uma grande transformação e um alinhamento para que propicie que essa cultura possa ser transmitida, né? Então, e aí, naturalmente, eu sou mais um ser humano facilitador do processo, que estou nesse ambiente para fazer com que eu catalise o processo que, obviamente, ele não acontece por minha causa. E ele não acontece somente por causa da empresa. Eu acho que é uma junção de coisas que fazem com que esse processo caminhe. Né? Muito bom, muito bom. E aí é o espaço de construir um espaço de vulnerabilidade, né? Que no mundo dos negócios, né, no mundo racional e masculino, não só pelas pessoas, mas lógico assim, né? Não tem espaço para as emoções, embora acho que cada vez mais essa possibilidade tem sido aberta, assim. Né? E aí a primeira pergunta que a gente sempre faz, assim, né? Tudo é responsabilidade do CEO numa empresa, né? Pelo menos assim, sempre tem uma figura e na hierarquia você vai dizer, cara, se tiver algum culpado é aqui, e se tiver alguma vitória também, é esse cara que vai brilhar. Como é que é o papel do CEO em relação à cultura empresarial? Eu acho que eu vou pegar o gancho de novo. Quando a gente considerou cultura, a gente falou que a cultura ela é uma mini sociedade, ela é uma tribo, é um cluster. Quando a gente pensa na evolução humana da sociedade e como as coisas aconteceram, a gente sempre elegeu líderes para fazerem as coisas acontecerem. É assim que funciona o ser humano. Né? E aqui eu não estou nem entrando no mérito que todo mundo tem que ser líder ou não tem, mas é como acontece o funcionamento humano social. Né, para a gente organizar. Então, se a gente transferir isso para dentro do mundo corporativo, o presidente ou o CEO, ele tem este papel. Né? E aí, claro que não necessariamente isso acontece na prática, mas ele deveria ser a pessoa que inspira. Ele deveria ser a pessoa que mostra o caminho, a direção e as outras confiam que é por ali. Ele pode ser o grande gerador da motivação para que o objetivo seja alcançado. Né? Então, por isso que o CEO tem a maior responsabilidade, eu não posso considerar que seja tudo dele, porque a gente até vai falar disso, mas ele é o maior responsável, sim, pela cultura que está sendo disseminada dentro da empresa. Né? E a partir disso, ele que vai dar o tom do que aquela cultura aceita. Então, o que é aceitável aqui? Quais são as bandeiras que a gente defende? Que comportamentos são necessários para que a gente possa alcançar o que a gente precisa? Quais são as competências que as pessoas precisam ter ou desenvolver para que a estratégia seja alcançada? Né? Então, é um peso muito grande. Né? Mas, por outro lado, se ele conseguir trabalhar com algumas pessoas, que a gente vai falar um pouco, que são os multiplicadores e as pessoas-chave, o trabalho dele fica mais fácil, porque também não precisa ser um cargo tão solitário. Né? Se a gente pensar que o peso de uma organização inteira está em uma pessoa, eu acho que é até injusto. Sim. Mas durante muito tempo era assim que era visto. E eu acho que o CEO está começando a conseguir um outro espaço. De dizer, olha, realmente eu tenho a maior responsabilidade, mas se eu construir junto, que eu acho que é uma mentalidade mais moderna, se eu trouxer para a mesa para a gente construir esta solução em grupo, né? E aí eu posso afirmar que necessariamente você acaba tendo uma cultura mais forte e vai ter mais pessoas que sentem que elas pertencem àquilo, e aí elas vão defender aquela empresa, elas vão trabalhar naquela empresa, vão prosperar naquela empresa de uma forma diferente. Muito legal. E acho que assim, também tem essa questão de que seria praticamente impossível o CEO cuidar de toda a cultura. Né? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim, a cultura é o que acontece quando ninguém está olhando. Né? Exatamente. E aí o CEO nunca está olhando tudo, porque por motivos impossíveis. Né? Agora, vamos subir um pouquinho essa cadeira e vamos falar um pouquinho da questão do conselho de administração, essa relação, então, da cultura. A gente está falando da altíssima liderança, né? Conselho de administração, CEO. Como é que funciona isso? A gente tem, né, por exemplo, na história da governança, a gente fala lá dos comitês de finança, de auditoria, comitê fiscal e etc. e tal. Como é que funciona isso em relação à cultura e qual que é o grau de maturidade que as empresas brasileiras estão em relação a esse nível de discussão de cultura? Olha, se a gente pensar, obviamente é o conselho que vai fazer a contratação, a escolha do presidente da empresa. Né? E o conselho, ele basicamente passa a maior parte da agenda dele olhando para o futuro, né? É a visão de futuro e a estratégia da empresa. Né? E ele é um órgão colegiado, claro, mas ele é um órgão que tem pessoas de perfis diferentes e expertise diferentes.
Mas também é uma verdade que tem que ter algo no conselho que conecta todas essas pessoas minimamente. Porque senão, as discussões de conselho são bem acaloradas, às vezes precisam ser mediadas. E se essas pessoas não tiverem um mínimo elo entre elas, a coisa não acontece. Então aí eu já diria que tem uma mini cultura acontecendo. Não mini porque ela não tem um impacto grande, mas a gente tem ali uma cultura que faz parte do conselho. Então, com esta mentalidade, o conselho certamente vai fazer a escolha do CEO. Porque quando ele passa por uma empresa de recrutamento, quando ele busca no mercado, ele vai buscar um CEO com certas características que ele acredita que vão gerar o valor que o negócio precisa. E para ele se identificar com aquilo, ele precisa acreditar que o CEO também tem características que fazem parte daquele conselho. Então, você escuta, às vezes, no mercado, histórias de CEOs muito bons que não deram certo, porque começaram a entrar em atrito com o conselho. E a função conselho e CEO é uma função muito política. Né? Então, precisa ter um alinhamento, sim, de valores e de essência. Então, é nessa medida que a cultura do conselho influencia a cultura do CEO e, basicamente, a cultura da empresa inteira. Né? E aí você tinha feito uma outra pergunta. Em relação à questão do, por exemplo, você tem lá o comitê fiscal, né? Que é até obrigatório por estatuto e tal. Mas é comum ter um comitê de gente, de cultura, porque nessa relação tem que ter uma instância, né, que podem eventualmente até virar os multiplicadores. Já a gente retoma esse tema dos multiplicadores. Mas a minha pergunta é como é que funciona de maneira lógica, para a gente dizer assim, essa relação conselho, CEO e cultura? Existe um comitê de cultura, um comitê de gente, um comitê de gestão? Como é que a gente... eu acho que essa pergunta é muito pertinente, né? Se a gente for ver a história do conselho no Brasil, a grande formação das pessoas era financeira e na área jurídica. Então, a gente ainda tem conselheiros, a maior parte, com estas formações. O que eu acho que aconteceu com o passar dos anos, e principalmente com a pandemia, é que a gente começou a perceber que o ativo realmente principal, antes falado, mas agora reconhecido, são as pessoas. Então, os comitês de pessoas passaram a fazer parte do mundo corporativo, que basicamente, o comitê de pessoas ele está a serviço do CEO para tratar assuntos estratégicos de pessoas. Então, remuneração, plano de sucessão, desenvolvimento de talentos, né, de uma forma mais abrangente. E isso passou a ser pauta do conselho. Então, as empresas hoje em dia têm uma grande oportunidade de trazer esse pilar para a cultura de uma forma definitiva. E qual é uma forma de eu mostrar isso? Olha, eu estou criando um comitê de pessoas porque eu levo tão a sério o pilar pessoas que isso vai fazer parte das discussões que eu tenho dentro do conselho. E isso vai estar impregnado na estratégia da empresa de 5 a 10 anos. E isso não é mais uma pauta que o RH vai tratar eventualmente com alguns líderes. Né? Então, isso passa a ganhar um outro corpo e uma outra importância. E com isso, por que isso fortalece a cultura? Né? Porque imagina que eu estou comunicando para os colaboradores, para o mercado, para os stakeholders em geral, dentro desta empresa, o pilar de pessoas é realmente fundamental e eu tenho um comitê com foco nisso, que me gera insights, que me ajuda a entender o que está acontecendo no mercado também para eu trazer valor. E o conselho estará debruçado nessas questões uma vez por mês, inclusive ao longo de todos os anos que a estratégia fizer parte dessa organização. Então, você ganha muita potência dentro da cultura relacionado a pessoas, quando você estabelece. E como é que você vê isso assim, né? Se a gente pegar as empresas do Brasil, vou falar as 1000 maiores, que é a empresa que você navega, quantos % delas já estão nesse grau de maturidade de ter um comitê de pessoas focado em cultura? Porque o comitê, ele existe, o fiscal é obrigatório, né, para grandes empresas. Aí você tem o comitê de RH, que está ali para aprovar os investimentos de RH e tal. Mas dentro do comitê de RH ou de gente e tal, o tema cultura, a minha impressão é que ainda ocupa pouco espaço da agenda, né? Eu acho que eu não saberia te dizer o quanto, né, das empresas fazem isso, mas eu diria que é muito baixo. Eu realmente acredito que empresas maiores, multinacionais, tem uma tendência a ter essa possibilidade, porque talvez eu já organizei a questão de risco, talvez eu já estou organizado financeiramente e eu tenho um espaço para fazer com que aconteça um comitê de pessoas que ele pode variar de nome, pode ser comitê de gente e gestão, pode ser de cultura e desenvolvimento, mas eu te diria que nesse momento isso ainda é quase que uma inovação, né? É quase que uma coisa que o mercado ainda tem que começar a trazer para
para as empresas no Brasil. Carol, você comentou que o Comitê de Cultura ele ainda não é tão expressivo na parte de cultura mesmo, né? Talvez tenha um comitê de gente que falam de questões mais burocráticas ali. E aí entende-se como uma potencial inovação, vamos dizer assim, porque são coisas que poucas empresas estão fazendo na profundidade que poderiam. Mas quando a gente olha para as startups, né? As startups que têm essa veia de inovação por si só, pela própria essência do que é uma startup, e elas crescem, por exemplo, no Nubank, a questão de cultura lá atrás já era importante. Logo na fundação, acho que tanto quanto o produto, né, e outras questões, a cultura era importante. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Nubank, ela inova na parte de tecnologia e incomoda o Itaú. E será que a gestão dela de cultura, né, eles têm uma sala lá no Nubank, que é curioso. Então, na sala do Nubank tem um grafite com todos os bancos derretidos. E isso é cultura, né? Uma expressão cultural na principal sala de reunião. Tem, cara, todos os bancos meio deformados, grandes, gordos, assim. Tipo, a mensagem que eu passo é tão poderosa que eu quero superar esses bancos que eu acabo criando essa cultura. Então, a minha pergunta é, eles certamente conquistam clientes de grandes bancos porque tem uma tecnologia melhor. E isso é uma inovação. E será que esse jeito de olhar para a cultura deles também não é uma inovação e não incomoda as grandes empresas, a ponto das grandes empresas também terem que se mexer nesse lugar de cultura? Nossa, Marcelo, complexo. O que eu diria, né? Primeira coisa, quando a gente fala de cultura, a gente tem que tomar um cuidado para a gente não tentar estabelecer a mesma cultura, tem que ser copy-paste para todas as empresas. Sim. Porque é uma coisa muito peculiar, Sim. né? A cultura tem que estar alinhada a estratégias, objetivos de negócio. Então, aqui para dar um exemplo, todas as empresas precisam ser altamente inovadoras? Não. Né? Mas certamente tem algumas, por exemplo, como o Nubank, que precisam ter uma abertura no dia a dia para inovação, para novas ideias, etc., para conseguir manter esse modelo de cultura que eles criaram. Né? O que eu acho que aconteceu no mercado dos últimos 10 anos para cá relacionado à cultura, tentando pensar no Itaú e empresas que estavam há mais tempo acomodadas, é que elas precisam começar a se mexer porque tem muito a ver com a atração e retenção de talentos. A cultura gera isso. Né? E está muito ligado, por exemplo, que a gente escuta, vamos oferecer benefícios diferentes, vamos oferecer horário flexível, vamos fazer programas de home office. Isso é cultura. Então, o que eu acho que essas grandes empresas tiveram que fazer, elas tiveram que olhar, dar um mergulho interno, claro que ainda alinhados à estratégia, mas também ao mercado e falar o que eu preciso fazer diferente para reter os meus talentos e ter uma cultura palpável. A cultura, muitas vezes, ela serve para gerar orgulho na pessoa que trabalha naquela empresa. Porque, naturalmente, alguns pilares da cultura, elas reverberam na pessoa. Então, por exemplo, né, tem uma empresa que eu estive que as pessoas tinham... a menor parte das pessoas falava inglês. E aí o CEO me chamou e disse, olha, eu quero que as pessoas tenham orgulho que aqui na nossa empresa a gente vai oferecer aula de inglês de graça, e cada um, claro, no seu nível. E daqui a uns anos essa pessoa vai falar inglês porque trabalhou aqui. Então, ele trouxe esse pilar e aí as pessoas não perdem uma aula de inglês. Porque elas já se enxergam lá no futuro e, às vezes, pessoas que não teriam possibilidade nenhuma de pagar aula de inglês. Então, estas questões da cultura, que, obviamente, muitas vezes o CEO está prestando atenção ali em cima, mas que outras pessoas que fazem parte de outras camadas da liderança e estão multiplicando a cultura também podem ser influenciadores para trazerem isso de alguma maneira mais palpável. Porque, como você falou, o CEO não consegue cuidar de tudo e perceber tudo. Sim. Mas se ele tiver essas pessoas ajudando a olhar, né, o que está acontecendo, fica mais fácil da gente fortalecer e criar medidas importantes para que a cultura funcione dentro da empresa. Entendi, muito legal. E a gente fala de cultura também, assim, né? E eu acho que um jeito da gente ver se a cultura está funcionando ou não é quando você olha os valores na parede e aí a pessoa está diante de um dilema. Então, diante de um dilema, ele fala, cara, eu faço o que eu penso ou eu falo o que está escrito na parede? Como é que você vê isso no dia a dia? Vamos dizer assim, é o dia a dia da cultura, né? Saindo da parte gasosa do que é cultura e tal. Na prática, o cara tem que tomar uma decisão com o liderado dele, por exemplo, e nos valores da empresa tem um certo diretriz, ou na cultura da empresa tem uma diretriz. Como é que você vê a realidade mesmo dessas empresas entre a cultura vigente e a cultura desejada nos dilemas do dia a dia? Olha, eu queria só retomar aqui uma coisa que a gente começou a falar para explicar, porque não sei se fica tão claro o que são multiplicadores e pessoas-chaves, né? Então, como a gente falou, claro que o CEO é o grande responsável, sozinho ele não faz nada.
Se a gente identificar na organização pessoas que têm um poder por causa de cargo ou influência, porque são pessoas que são muito bem consideradas ou têm excelente comportamento e impregnam o ambiente, as pessoas as escutam, a gente acaba mapeando algumas pessoas chaves que podem ajudar a multiplicar essa cultura. Por que eu preciso de multiplicador? Porque, obviamente, eu acelero todo o meu trabalho de fortalecimento da cultura, né? Essas pessoas que eu identifico como multiplicadores, na verdade, são pessoas que não têm esforço para se alinhar com a essência, o propósito e os valores da empresa. Por isso que elas são facilmente percebíveis no ambiente. Então, depois que a gente fez essa identificação, o que a gente pode fazer, que eu tenho feito e funciona muito, e tem estudos de Harvard em relação a isso, como é que eu faço para treinar essas pessoas e fazer com que elas identifiquem de uma forma mais fácil quais são os comportamentos, quais são os valores, quais são as competências que são necessárias eu ter e distribuir nas camadas organizacionais. Fazer cases de dilemas organizacionais. Então, parece simples, mas tem uma complexidade. Por quê, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso inserir esses cases ao longo do ano, em alguns momentos, fazer ele em grupo com esses multiplicadores e trazer problemas do dia a dia. E aí, basicamente, o que eu vou usar de base para tomar a decisão? Peraí, só vamos retomar, pessoal. Quais são os nossos valores? Quais são os comportamentos aceitáveis? E quais são as competências que a gente precisa ter organizacionais? E aí eu trago esse dilema para a mesa, eles têm um tempo para resolver, e a partir daí existe uma discussão. E a discussão é muito fácil de você entender se aquele dilema foi resolvido da forma mais adequada para aquela cultura, porque não tem um jeito certo ou errado. Uhum. Né? Ele, basicamente, dentro dele da solução, ele vai trazer todos esses valores, comportamentos e essência, que é o que fazem vamos parte. dizer assim, ou seja, se ele estiver diante de um dilema muito potente, ele vai levar para esse comitê, não, para esse grupo de multiplicadores, é isso? E eles põem esse dilema e diz, turma... Não, eu tô sugerindo uma forma que é como se fosse um treinamento para você turbinar os multiplicadores. Perfeito, isso. Maravilhoso, maravilhoso. Tá? Então, assim, você pega lá 10 situações do dia a dia que são dilemas e aí coloca na mesa para todo mundo discutir e entrar justamente nesse lugar da cultura. Ó, o lógico seria você ir por aqui, mas a cultura diz que é para ir para lá. Isso é uma arma muito poderosa. E aí, claro que você traz para esse dia o CEO e os principais líderes, porque basicamente, né, é claro que quando você chega em níveis altos de liderança, você tem que ter o diretor e o vice-presidente como multiplicador da cultura. Né? Mas esse jogo que eu estou sugerindo aqui, ele traz pessoas de camadas diferentes que você convida e quando você resolve esse dilema e todo mundo tem a mesma concepção, né, entendeu, inclusive até as nuances não tão positivas que saíram desse jogo, porque a gente não tá para julgar o que não foi positivo. A gente vai criar consciência nesse grupo para poder direcionar melhor as coisas do dia a dia. E com isso é cultura na veia. Né? Porque vamos tentar dar um exemplo aqui, né? de um dilema. Né? Se um fornecedor que é muito importante para a empresa oferecer dinheiro, né? Obviamente, para a gente é meio óbvio escutando, né? A gente não aceita essa propina. Mas o dilema ele não acaba aí, porque geralmente a gente cria ele com consequências. Porque a gente quer ver na capacidade humana até o limite de como é que você vai lidar com aquela situação. Então, ele não é uma coisa simples de resolver, né? Ele tem questões positivas e negativas dentro do mesmo dilema. Então, esta experiência transformada ali na realidade, eu vou gerando ações depois que esses multiplicadores trazem para dentro das equipes, de conversas. Se alguém procurar ele... Ou seja, é um tema que tem que ser treinado, discutido, vivido, Exatamente. né? Não é aquela história, a gente faz Exatamente. você faz o treinamento de emergência, né? Como é que desce as escadas se pegar fogo no prédio, né? Aí você faz uma vez por ano, a cada 2 anos, né? Aí a hora que pega fogo mesmo, ninguém tá pronto, né? Então seria como isso, você tem que treinar. Eu acho até que traz um ponto interessante, assim, né? Especificamente desse tema, porque a gente vê muitas empresas querendo treinar sprint. Não, vou fazer um treinamento de cultura de 4 horas. Aí você fala, cara, especialmente a cultura, que é algo muito orgânico, né? Então eu achei muito legal essa história de essa possibilidade de você trazer dilemas e ir discutindo, porque eu acho que a riqueza está na discussão, né? E não numa cartilha pronta do tipo, se isso, faça isso, né? E muitas vezes, né, pegando aí o gancho que você falou, quando eu vejo o quadro pronto, esses são os valores da organização, eu fico numa situação que eu falo, será mesmo
quem é que faz isso aqui dentro? E quem faz, como faz? Então, eu não consigo ser explicativo e não consigo entrar num nível de detalhe concreto, porque a grande questão da cultura, que eu acho que é a dificuldade dela, é que ela tem uma parte que parece concreta, mas a maior parte dela é abstrata, que é o tal do iceberg da cultura organizacional, que está submerso. Quando eu vivo uma experiência de resolver dilemas em grupo e gero consciência e estabeleço a partir daquele dilema o que deveria para aquela cultura ser a melhor forma de resolvê-lo, eu concretizei a cultura. Que maravilhoso. E você tem algum caso de que você estava aplicando isso aí e que eventualmente foi para um lugar inesperado, assim, muito legal? Quando você dispôs as pessoas a falar sobre cultura, não precisa citar o nome da empresa, óbvio, mas assim, que você colocou as pessoas... Porque eu imagino que deve ser um pouco chocante, assim, né? Empresas mais tradicionais, quando começa a abrir o tema de cultura, é um tema que começa num lugar meio gasoso, né? Assim, cara, quais que são os seus comportamentos? Aí você vê que o seu comportamento é diferente da outra pessoa e que o seu olhar de mundo também é diferente e que, de repente, pela cadeira do outro, você poderia enxergar também diferente. Como é que você vê, ou se, como é que você vê, não? Você tem algum caso, assim, de que você estava aplicando um treinamento e aconteceu alguma situação de, tipo, cara, nunca pensei sobre isso? Alguém falou isso? Cara, nossa, nunca pensei que eu pudesse ter que meu pensamento não é o universal, eu acho que eu lembrei aqui de uma história de um líder de uma cadeira alta de liderança, e aí, na verdade, ele estava num grupo e ele era a única pessoa que pensava contrária ao grupo que ele estava. Tá. Em relação àquele dilema, né? Na forma de resolver. Ou seja, você fez uma atividade, isso, eu fiz uma tinha atividade, tinha um dilema. E aí o único que se posicionou contrário ao restante. E ele manteve a perspectiva dele. E ele sugeriu ao grupo que levasse a perspectiva do grupo, mas que ele pudesse fazer o à parte falando dele. E ele peitou. Isso, vamos dizer, ir lá na frente, por exemplo, e Exato, apresentar isso. Fazer turma, vocês vão apresentar o que o grupo decidiu, mas também eu queria uma parte que eu pensei um pouco diferente. Isso. E ele peitou, o que foi bastante corajoso e bastante interessante. E, na verdade, a forma que ele tinha pensado o dilema estava muito mais alinhado com a organização do que o restante do grupo. E aí, metade da sala ficou de queixo caído. Porque o que é natural, às vezes, a gente fazer? Por isso que é muito interessante a questão de cultura organizacional. Se eu tenho uma manada indo para o lado direito, eu vou para onde? Para o lado direito. Só que se eu estou muito bem treinado e eu tenho certeza dentro de mim que eu estou conectado, que os valores e a essência fazem sentido e que eu sei onde eu estou, por isso que a gente precisa dos multiplicadores. Porque nesses processos eles seguram a cultura organizacional. Entendi. Eles têm coragem, eles ousam, eles têm certeza. Então, para mim, esse é um caso clássico, muito interessante, de você ter um multiplicador muito bem posicionado, que peitou era um grupo de 4 pessoas, mas eram 3 pessoas fazendo pressão contra, dizendo que ele estava equivocado, etc, tal. E foi assim que foi resolvido o dilema. Porque também num grupo de alta liderança, todo mundo é líder, né? Aí quando forma um grupo, né, para fazer algum trabalho, o cara também quer ser líder, né? Só que aí você tem 4 líderes, aí o negócio fica... Né? Talvez tenha uma questão tanto de posicionamento para mostrar, cara, eu sou diferente dos outros, quanto dos outros de querer empurrar uma situação, né? Putz, muito, muito bom isso. E, Carol, a gente falou aqui também da questão, né? Tem um negócio muito legal que eu descobri há algum tempo atrás, que chama Triângulo do Drama, que as pessoas se posicionam como vítima, como algoz ou como salvador. E isso se torna um triângulo do drama baixo, ou seja, aquele lugar em que ninguém, né? Um que é o algoz, que está impondo as coisas, etc e tal, o outro que se coloca no lugar de vítima e o salvador da pátria que está sempre acolhendo tudo para ficar tudo bem, né? E eu vejo isso muito na cultura brasileira. Tem uma coisa que eu falo bastante nas palestras, que é a questão do mimimi, né? Eu trago mimimi com E do inglês, né? Mimimi que sou eu, mas eu protagonista. E no Brasil é o mimimi com I, que é o mimimi do choro, da vítima. Como é que essa cultura brasileira se impregna nesse lugar de vítima e como é que isso se transporta para as empresas, né? Porque uma coisa que eu sempre fico provocado, né? E procuro provocar também, é quando o cara fala assim, eu tô com burnout e a culpa é do meu chefe. Aí eu falo, mas é uma posição confortável, né? Porque sempre a culpa é do outro, já diria Raul Seixas, né? Então como é que é esse lugar de dizer, o meu trabalho não tá bem feito, mas a culpa é do fulano, é do ciclano, é do beltrano. Como é que funciona isso da cultura brasileira nas culturas de liderança do Brasil, seja de líderes ou de liderados? Como é que você vê
essa questão da autorresponsabilidade? Eu acho que a gente precisa de um conceito, né? Que no Brasil a gente está muito acostumado à cultura do chefe, do top-down. Eu mando, você obedece. E se você quiser uma resposta, você me procura, né? Pensando corporativamente, porque, de novo, eu acho que o brasileiro tem uma veia empreendedora muito forte, né? Mas pensando no mundo corporativo. E isso eu acho que talvez é uma herança, que muitas vezes as empresas brasileiras, né? Hoje em dia a gente tem as multinacionais super desenvolvidas, mas elas eram apenas uma filial no Brasil. Então elas realmente recebiam as ordens de fora. Né? Então pode ser um reflexo de uma construção, e também talvez uma questão de cultura mesmo do brasileiro. Mas o que eu quero dizer é que essa mentalidade é uma mentalidade que eu vejo que está bastante e se tornando cada vez mais ultrapassada, né? Quando a gente pensa na palavra gestor hoje em dia, a gente pensa uma pessoa muito mais como um mentor, como um facilitador. Essa palavra tem sido muito usada. Por quê? Porque a gente está num mundo muito dinâmico, muito tecnológico, que as pessoas recebem muita informação. Eu não sou mais detentor de toda a verdade como chefe. Eu sou um gestor, né? Eu tenho que fazer gestão dos recursos, do conhecimento da equipe, das dificuldades do mercado, né? E isso que eu tenho que ser bom. Essas são as competências que eu preciso ter para ser um bom gestor hoje em dia. E tudo bem, tecnicamente pode ser que eu domine ou não, mas isso já não é, né? Quando você vai subindo para cargos de gestão, o essencial, né? Na maior parte das vezes. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque tem dois autores que eu li recentemente, um deles é o Simon Sinek, né, que fala da liderança servidora. É claro que eu entendo, né, porque quando a gente fala servidora, é um termo muito forte. A gente não pode esquecer que o mundo corporativo é um mundo hierárquico. Nós temos camadas, nós temos cargos que respondem para cargos. Então, também a gente não pode acreditar que esse mundo vai ficar totalmente horizontal, né? Mas a gente pode começar a tratar as pessoas como se elas fossem líderes dentro da posição que elas ocupam, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É dar protagonismo. É fazer com que as pessoas tenham um senso crítico. É fazer com que as pessoas falem, bom, já que eu estou nessa posição, eu preciso decidir o que eu faço com esta situação. E, obviamente, se eu precisar do meu gestor, eu vou fazer um alinhamento. E aí, por que eu estou falando desse tema? Porque tem muito a ver com isso que você está falando. O que muitas culturas no Brasil reforçam? Bom, se eu tenho um líder que vai resolver meu problema, então eu posso ser a vítima, eu posso ficar acomodado, eu posso querer ser salvo, porque o meu gestor vai dizer o que eu tenho que fazer no final das contas. E aí isso cria um ciclo contínuo que não tem mais fim, porque o líder reforça com essa atitude o que o colaborador fala, eu também estou acomodado e está tudo bem. E aí não tem fim. Então, aqui, trazendo, né, uma das soluções é a ferramenta de coaching de mentoria. Porque muitas vezes, para eu quebrar esse ciclo, eu preciso separar a liderança e falar, isso aqui não está funcionando. A nossa empresa não está prosperando, as pessoas não estão se desenvolvendo. Qual um dos grandes parâmetros de uma empresa não prosperar? E as pessoas não se desenvolverem como líderes. Então, eu tenho aqueles líderes de sempre e tem um gap com a camada de baixo, porque eu não consigo desenvolver ninguém. A minha empresa não está prosperando, porque provavelmente ela está com os dias contados de sobrevivência. Então, quando a gente traz uma ferramenta de mentoria, de coaching, né, que tem uma diferença, obviamente, no método, você começa a quebrar esses ciclos, porque você pega essa liderança que está agindo dessa forma e começa a questionar o porquê ela está agindo e se isso está funcionando. E ela passa a ter consciência. Não estou dizendo que são processos fáceis. Às vezes a gente está quebrando paradigmas de pessoas que estão há 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, são processos profundos, complexos e que demoram meses. Mas quando eles acontecem, eles abrem um clarão dentro daquela cultura. E as coisas começam a se transformar. Né? Então, é mais ou menos por aí que eu vejo que isso está entrando em desuso cada vez mais. As pessoas da nova geração não aceitam mais esse tipo de liderança. E nós, como corporativo e como pessoas, somos obrigados agora a tomar providências para transformar isso. E como é que você vê, a gente frequenta aqui um pouco a questão das crenças, né? Como é que você vê isso nessa alta... sei que é muito diverso, deve ter gente mais jovem e tal, não sei o quê, mas ainda eu acho que a cultura, de maneira geral, ainda tem uma cultura dessa liderança um pouco mais impositiva, acho que por uma questão geracional, né? Como é que você vê essa transformação dessa geração que está no C-level das empresas, na alta liderança?
Eu acho que tem uma questão importante de quem chegou lá como CEO ou como, né, um vice-presidente, um diretor, porque provavelmente foi uma construção de muitos anos para chegar. Né? E quando você chega nessa posição, você fala, tô aqui. E você olha e vê um filme na tua mente. Então, eu acho que inconscientemente, né, não quero trazer isso como algo que as pessoas façam de propósito, algumas sim, mas não acho que é a maior parte, você tem uma tendência a querer que aquele lugar, você tenha uma certa segurança e que você esteja resguardado. Uma das formas de eu fazer isso é centralizar. Porque se eu não delego e eu sou uma pessoa indispensável nesse ambiente, eu tenho a ilusão que o meu lugar está resguardado, que aquele lugar é seguro. Né? E como entra nesse assunto? Nunca é fácil. Eu tenho uma forma, quem me conhece sabe que eu tenho uma forma bastante direta de lidar com isso. E eu acho que às vezes você tem que colocar o dedo na ferida. Tá. Mas eu acho que são perguntas poderosas. Não são afirmações, porque muitas vezes, quando eu estou na frente de uma pessoa, eu leio ela muito rápido. Só que se eu trouxer, eu li, esta é a verdade que eu trago para você, pode ser que a pessoa falou, opa, peraí, de onde você está tirando isso? Então, a melhor forma de fazer isso é você trazer perguntas muito bem formuladas que estão indo para esse caminho e até se a pessoa não conseguiu chegar lá, ela tem o tempo para ela racionalizar aquilo, para ela decantar, né? Então, muitas vezes, eu termino uma sessão falando algo com uma pergunta dessa, falo, olha, eu não quero uma resposta agora, eu quero que você pense e você me traga o que veio para você dessa pergunta. E é uma construção que a gente vai fazendo. Obviamente, as pessoas que estão num certo nível organizacional, elas têm uma série de ferramentas internas que elas já sabem usar. Internas, você diz cada um dentro de si. Isso. Mas o cara já se protegeu muito para você conseguir pegar ele na curva. Então, naturalmente, são processos de construção mais complexos, que levam mais tempo. E também, você tem que contar com uma coisa que não é certa. A pessoa tem que querer se abrir ao processo. Porque senão o processo também não acontece. Então, tem vezes que esse processo não tem sucesso. Entendi. Pode ser que tenha sucesso daqui a um ano. Nossa, eu tive aquela conversa com a Carol e agora, por alguma situação, porque eu acredito que a complexidade do cérebro humano é assim, de transformação. Tem gente que pode se transformar agora, tem gente que pode se transformar daqui a 6 meses, e daqui a 5 anos pode cair minha ficha. E, né? Carol, e a gente tem ouvido muito, assim, né, falar mindfulness, autoconhecimento, etc e tal. Acho que na questão depois da pandemia também, saúde mental e etc e tal. Você acredita que o nível da alta liderança em relação ao autoconhecimento tem evoluído de maneira expressiva, a ponto de ser mais, vamos dizer, tá mais fácil agora chegar nessas construções internas do que antes? Eu acho que sim. Eu acho que como a gente tem podcasts, YouTube, Instagram, etc., e uma série de ferramentas disponíveis, né? As pessoas naturalmente vão tendo acesso a isso, porque é o seguinte, quando você chega num certo nível organizacional, você tem tanta pressão que se você não cuidar do que tem dentro de você, você não vai conseguir realizar o teu trabalho. Só que os CEOs de antigamente, eles ficavam doentes e infartavam com 45 anos. Tá. Porque talvez isso não era algo tão disseminado e talvez isso não era cabível para um CEO, ser humano. Né? Lembra que a gente falou da expressão de pendurar a alma para fora da empresa? Sim. Eu acho que agora a gente, graças a Deus, está num mundo diferente, que as pessoas falam, não, peraí, eu posso ser mais inteligente que isso, comigo mesmo. Eu posso trazer mais sabedoria para poder conduzir uma empresa de uma forma mais saudável. Né? E assim, nesse momento, eu tenho 2 CEOs comigo que assim, são expressões maravilhosas do que a gente está falando. São pessoas que fazem esporte, que meditam, que têm a sua religião, e aí não estou entrando no quesito do que né? Mas ele tem um conjunto de ferramentas. Então, na hora que eles têm que tomar uma decisão, na hora que eles têm que tratar uma situação difícil com uma pessoa, eles fizeram um exercício anterior com eles mesmos. Então, a energia está limpa, a cabeça está funcionando bem, e eles tomam, e assim, eu quando estou na mesa com eles, eles tomam decisões fantásticas, atitudes, assim, que você fala, meu Deus, esses são seres humanos que realmente merecem estar no cargo de CEO. Porque eu acho que uma coisa é verdade, né? Para uma pessoa atingir um cargo alto, deveria ser um merecimento. E para mim o maior merecimento é o autoconhecimento. A pessoa tem um foco, uma essência tão profunda, né? Ele se desenvolveu tanto nesse sentido que ele tem a capacidade
de desenvolver outras pessoas, de inspirar outras pessoas, de motivar outras pessoas. Eu não acredito que isso possa acontecer ao contrário. Então, eu acho que o mundo corporativo não aceita mais certas coisas que aceitava, e os CEOs também descobriram, e estão descobrindo cada vez mais que são seres humanos que quanto mais autoconhecimento eles tiverem, mais ferramentas, eles vão ser gestores, líderes e pessoas melhores para a organização. Então, acho que a gente está caminhando nesse sentido. Muito bom. E como é que você vê, quando, né, eu tenho tentado, sempre que eu posso, entra um pouco nesse lema, assim, mais... Nesse lema não, nesses temas, né? Lema, confundi aqui. Entra um pouco mais nesses temas, a questão do autoconhecimento, etc e tal. E parece que é um negócio meio, né? Quando você fala assim, vamos falar sobre espiritualidade e negócios. Nossa, parece que o cara já acha que você vai ter algum tipo de ritual ali, e não que nenhum ritual seja ruim, né? Mas quando a pessoa baixa um pouquinho a guarda, você vê que parece uma esponja seca. O ambiente está precisando discutir aquele assunto, é algo, e talvez em ambientes com CEOs mais para frente, vamos chamar assim, isso seja mais comum, né? Como é que você vê essa ainda restrição? A gente estava falando com uma empresa, um grande banco aqui, e aí assim, um negócio muito hard ainda, assim, você fala, cara, isso quer abrir um pouquinho mais o olhar, para dizer, cara, tem algumas competências a serem desenvolvidas que talvez não seja 0 e 1, né? Lógica. Mas o olhar ainda tá, cara, não, putz, o pessoal aqui é muito cético, tem que ser lógico e etc e tal. Como é que você vê, assim, essa necessidade barra essa quase o anseio por tratar desse tema, mas tendo que esconder para não falar na história de, vou deixar a alma fora da empresa. Então tem empresas que convidam a alma para entrar junto e tem empresas que falam, não, deixa a sua alma lá fora. Ainda tem isso? Como é que você sente esse ambiente, vou dizer até um ambiente hostil, meio velado, né? As pessoas precisando, querendo, mas a empresa tem um ar de que aqui ninguém fala disso e tal. Eu acho que tem alguns ambientes, segmentos que ainda não dão a possibilidade para essas coisas acontecerem da forma que elas deveriam. Então, você tocou, né? O financeiro. Então, por exemplo, fundos, bancos, eu acho... eles até implementam, tá? Você vê, porque agora o banco tem um programa de mindfulness e tal. Mas na prática, é como se isso não fosse bem visto na própria empresa. Tá. E também no ambiente industrial. Eu vejo que isso também é um dia a dia muito pesado, etc. Isso também existe uma dificuldade. Vejo outros segmentos que têm maior abertura. Então, obviamente, o varejo, que tem a questão de vendas mais forte, mais latente, né? O vendedor, ele precisa se autoconhecer, precisa entender que tem pessoas diferentes, etc., para poder se conectar, assimilar como é que ele se comunica, a própria energia, né? Que parece uma coisa etérea. Energia. Se você chegou animado, se você está bem vestido, se você tem uma boa postura. Então, assim, eu sinto que isso varia. Mas eu acho que, invariavelmente, ao longo dos anos, isso vai ter que acontecer de uma forma geral. Porque eu acho que, aqui entrando um pouco numa discussão um pouco filosófica da sociedade, isso é a natureza da evolução do ser humano. Né? O ser humano está se abrindo para o autoconhecimento cada vez mais. Essas ferramentas não estão sendo disseminadas à toa. É porque aumentou o interesse das pessoas em relação a isso. Antigamente, o que a gente tinha de ferramenta de autodesenvolvimento? O psicólogo. Agora você fala, eu tenho psicólogo, mas eu posso fazer um diário em casa das minhas emoções, eu posso fazer uma meditação, eu posso abrir um aplicativo que me fale de mindfulness, eu posso assistir uma palestra ou ouvir um podcast de alguém que amplia a minha espiritualidade, né? E isso só existe porque as pessoas passaram a entender que esse tema é fundamental. Fora que, com toda a aceleração tecnológica, o trânsito das cidades, né? Com toda essa aceleração do próprio cérebro nosso, das mídias sociais, etc., a gente também teve que buscar alternativas para frear esse processo. Só que essas são as mesmas pessoas que estão dentro das organizações. E se as empresas são responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade e por ajudar com que essa sociedade tenha mais saúde, porque, sim, é uma das questões das empresas, elas vão ter que começar a admitir que dentro do ambiente delas isso tem que fazer parte. Então, obviamente, a gente vê um movimento, eu acho que muito lento, né? Tem empresas que já têm sala de meditação, tem empresas que levam... Estou aqui falando de meditação, mas enfim, a questão do mindfulness, eu vejo que tem empresas que levam pessoas... O mindfulness é a meditação corporativa, né? Porque senão o cara vai falar que está meditando, que é budista e tal, não sei o quê. Então o mindfulness, ele tirou o rótulo... Ele tirou o rótulo, né? Ele deu... E ele pode ser menor, né? Então eu resolvo em 5 minutos. O cara pode estar orando também, né? Pode estar? Ele pode ir na sala de meditação e estar rezando. É isso. Mas aí mindfulness, ele libera as pessoas.
Mas, assim, a minha opinião sincera é que a gente não chegou nem perto do que a gente deveria fazer em relação a isso. Essa é a minha opinião. Quando eu vejo que, por exemplo, a questão do esporte, que eu acho que é uma coisa importante, é uma excelente ferramenta contra burnout, contra depressão, contra o vitimismo. O vitimismo, enfim. Eu gosto, desculpa te cortar, Carol, mas eu gosto do esporte porque assim, ó, se quiser mais água, pode pegar ali, ó. Eu gosto do esporte porque ele traz a autorresponsabilidade na veia, né? Você não pode culpar porque a outra pessoa não foi na academia pra você, velho. Não tem como, sabe assim? Então, cara, você só perde pra você mesmo. Então, o maior exemplo de autorresponsabilidade é: você não foi na academia, se é que você se propôs aí, você só perdeu pra você. Não adianta culpar o chefe, dizer que é a esposa e tal. Então eu gosto do esporte que ele traz isso. E ao mesmo tempo, aqueles que fazem esporte eventualmente de endurance, né, mesmo natação e tal, você também tem um processo de meditação ativa. Porque a gente acha que para meditar a gente precisa estar parado e concentrado, né? Então eu gosto muito de correr, você sabe. E você entra ali, 1 hora, 2 horas correndo, é 2 horas de meditação. Que mesmo. É um processo de... Parece aquele Tetris, né? As pecinhas vão encaixando tudo, aí você chega cheio de barulho, corre 1 hora, 2 horas, sai limpo, lindo assim, e tem um trabalho muito mais do que só o que desperta no corpo fisicamente, mas a questão mental de estar encaixado e falar, nossa, meu dia é outro. Então, muito legal você falar dessa questão do esporte, né? Carol, e me fala mais um pouco, assim, quando você encontra um CEO ou uma pessoa de alta liderança, assim, qual é a primeira frase, vamos dizer, ou... Vou dizer assim, vou mudar a minha pergunta assim. Qual os 2 principais paradigmas que você encontra assim? Quando você encontra um cara duro ou uma mulher dura que tipo, usou toda aquela casca para chegar naquele cargo e a empresa decide, porque troca o CEO ou troca algum outro líder e fala, cara, vamos mudar a cultura. Aí você olha, tá todo mundo meio empedrado assim, né? Qual que é a frase que você mais ouve assim? Você fala, cara, aqui putz, realmente tem uma frase ou, sabe, uma dificuldade que tem assim muito latente quando vai começar a falar desse tema. Porque eu penso assim, o coach, né? Quando você contrata um coach ou uma mentoria, você já tomou consciência de que você precisa. Só que, às vezes, no modelo corporativo, isso vai chegar dizendo, cara, a empresa contratou um programa de desenvolvimento de liderança. E dentro desse programa tem sessões individuais. Como é que você vê? Você abre a porta, já dá para ver a cara do cara? Como é que você sente, né? Criou-se, e não deixa de ser verdade em alguns casos, né? Essa questão que quando se contrata um coach ou uma mentoria, é que você está próximo de ser mandado embora. Entendi. Da onde veio isso? Porque ele foi usado de forma inadequada, na minha opinião. Senão a gente não teria criado isso no mercado. Ou seja, criou uma âncora dizendo assim, você vai passar pelo coach. Puta, você é mandado embora. Exatamente. Então, no passado foi assim. Só que no mundo de hoje, a gente entende que coaching e mentoria fazem parte desse direcionamento humano. De, às vezes, por exemplo, eu tenho um líder. Então, eu vou trazer uma história que aconteceu, né? Eu tenho um líder novo na posição de CEO. Eu tenho um diretor que tinha 4 anos naquela posição. O CEO estava feliz com este diretor, mas tem algumas competências que esse CEO acredita que são importantes para este momento da estratégia, que não existiam anteriormente, que ele gostaria que esse diretor desenvolvesse. Então, ele contratou um coaching simplesmente para acelerar o processo desse diretor. Mas ele não estava correndo risco, ele não era mal visto. Mas criou realmente esse paradigma aí que o coaching e a mentoria elas são a última ferramenta que a organização usa antes de te mandar embora. Nossa, você pega, startups, empresas menores, tudo que o cara quer é um mentor. Bicho. Exato. E eu acho que a startup teve um papel em transformar isso. Porque você vê muitos movimentos aí de aceleradoras de startups, que é isso, quer ser um mentor, se inscreve porque a startup está precisando disso. Sim. Né? A diferença entre o coach e a mentoria é que a mentoria, o mentor usa muito da experiência dele e tem muitas trocas. O coaching, ele é um pouco mais engessado, entre aspas, porque ele trabalha com palavras poderosas e perguntas poderosas para usar o recurso que a pessoa te traz e a partir daí ele vai trabalhando, obviamente no fim para gerar planos de ações e mudar os comportamentos e as competências necessárias. Mas são ferramentas, as 2 ferramentas são muito válidas, principalmente em momentos críticos da organização de transformação. Mudou o CEO, teve a compra de uma empresa, vou entrar no novo mercado. Então, são momentos que eu preciso dar uma chacoalhada na liderança, olhando pelo lado positivo. Né? Pelo lado de pessoas que realmente não estão rodando da forma que deveriam, estão desalinhadas, é uma possibilidade que a organização está oferecendo de dizer, olha, do jeito que você está fazendo não está funcionando, mas eu vou te dar uma oportunidade. E eu também tenho vários exemplos de pessoas que estavam neste momento e estão na empresa
Por quê? Compreenderam o processo, tiveram consciência e fizeram coisas concretas para mudar. Então, eu acho que é uma ferramenta, para mim, uma das ferramentas mais fundamentais quando você quer fortalecer uma cultura. Porque você acelera o processo da liderança de se alinhar e de entender o que é preciso ser feito como competências e comportamentos para serem transmitidos nas equipes, no ambiente, de forma geral. Muito bom. Você sabe que quando a gente faz, vou compartilhar aqui uma vivência, né, minha, e vou querer ouvir um pouco a sua opinião. Quando faço ou sessão de coach ou sessão de mentoria, é uma dificuldade muito grande, e mesmo algumas plateias maiores que a gente tem essa atividade, da pessoa, você pergunta assim, tá, mas o que você quer? Essa é uma pergunta que incomoda, né? Sim. Você sente isso também? Sim. O cara não sabe o que ele quer? Ele não sabe o que quer, e aí isso vem muito daquele momento anterior de não se conhecer. Então, se eu não me conheço, eu também não sei o que eu quero. Mas aí o cara, sei lá, ele tá atrás do bônus do trimestre e é isso, assim. E ele acha, mas aí ele percebe que o bônus do trimestre não o motiva a ser melhor. Então, tá faltando uma pecinha aí dentro. Vamos dizer, talvez seja no momento de carreira que ele está crescendo, isso basta por algum tempo, Exatamente. E depois que ele começa a ter uma estabilidade financeira, eventualmente ter um pouco mais de recurso, fala, cara, mas só isso, né? Isso me lembrou uma coisa muito interessante. Na pandemia, eu sou bastante focada no corporativo. O que eu recebi de pessoas que indicavam o meu trabalho, então um executivo que não via corporativo, via alguém indicou, Carol, eu entre 40 e 50 anos que estavam em crise, e me disseram, até esse momento, o dinheiro, tudo bem. Ou o dia a dia, eu trabalho nessa empresa. A partir de, obviamente, de tudo que a pandemia despertou, por isso que eu acho que tem uma mudança de mundo aí muito importante, as pessoas começaram a questionar, tá bom, peraí, mas quem eu sou, qual é o meu propósito e o que eu quero? E isso estava influenciando diretamente na carreira. E eu acho que a gente tem isso no mundo de hoje. As pessoas têm uma consciência da carreira diferente. Essa geração, que você também deve ouvir algumas questões que são difíceis de lidar da geração, é uma geração que tem a questão do propósito e do viver a vida. Eu quero viver a vida, eu não quero dar a minha vida para a empresa, né? Porque às vezes eles sentem um pouco isso. E que a gente vai ter que aprender como tratar como mundo. Porque eles são os futuros CEOs e diretores quando eles tiverem 40 e 50 anos. Se a gente não entendê-los e direcioná-los, quem é que vai cuidar das organizações? No limite. Sim, sim. Né? Então, a gente... Mas entrando aí nessa questão dessa discussão que às vezes as pessoas realmente não sabem. E aí, quando a gente olha para esse lugar, né? Aí, vamos explorar um pouquinho mais aqui. A gente estava com o Francisco Samelli, que saiu o episódio dele, acho que é a semana passada, ou umas 2, 3 para trás, que ele é físico quântico e tudo mais, né? E aí, na física quântica tem essa história, para a gente ir para um lado mais etéreo aqui, né? Mas a gente fala tudo energia, né? Esse microfone é energia, porque é formado por moléculas e átomos que estão, né, em energia, estão em movimento. Qual é a chance de você conseguir alguma coisa se você não sabe o que você quer, né? E por isso que às vezes o pessoal fala, aquele filme O Segredo, pô, o cara materializou lá, ele ficou olhando para uma casa e depois ele consegue a casa, porque ele queria aquilo. Então ele começou a deixar o radar dele aceso para tudo que era necessário para ele conseguir aquilo. Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente fica um pouco à deriva, porque fala, cara, né, vai seguindo meio a deriva. E aí dentro dessa resposta, então, quando você encontra os líderes, vou chamar aqui de mais bem-sucedidos ou mais bem resolvidos, vou dizer assim, eles têm essa resposta mais clara? E se sim, como é que você poderia desenhar, vamos dizer, fazendo um chat GPT de todas as respostas dos melhores líderes, né? Você citou 2 que você trabalha atualmente, que são pessoas que são muito especiais, diferenciadas. O que você diria que na tela mental dele aparece assim, né? Assim, como, cara, o que eu quero? Então, se a gente pudesse pegar os 3, 4, 5 CEOs bons que você trabalhou e fazendo essa resposta para eles, o que será que eles diriam assim como objetivo de vida? Eu acho que certamente eles são pessoas que têm mais autoconhecimento e passaram por essas questões, não necessariamente porque eles quiseram, mas porque em algum momento a vida chamou eles para isso. Tá. Né? Então, pensando nesses 4, 5, são histórias diferentes de como eles chegaram no porquê e no propósito. Né? E também, obviamente, o que eles se propõem a fazer tem motivos diferentes. Então, por exemplo, um deles é um propósito muito social, o que ele faz. Então, ele não trabalha na empresa que ele trabalha porque ele tem a posição de CEO, e ele falou isso para mim, porque ele tem muita gente embaixo dele que ele influencia, mas porque o negócio que ele está tem é de saneamento,
tem uma questão social muito grande. Então, ele sente que ele pode ajudar o Brasil. Então, é isso, né, de um. Do outro, tem uma questão familiar muito profunda em relação aos filhos. Né, e ele falou para mim, né, que o que ele está fazendo todos os dias é para os filhos dele. Então, você vê que são coisas muito profundas que eu estou te falando. Sim. Então, são pessoas que realmente tiveram que mergulhar internamente para entender o que era o que movia na essência. Porque, de novo, se a gente for pegar a vida e o dia a dia de um CEO, se ele não tiver um propósito muito profundo no que ele está fazendo, ele não aguenta. Sim. Porque a pressão do conselho, a pressão do mercado, reger os líderes, os próprios colaboradores, todo mundo tem uma família, então é muita pressão. Se você não tiver um propósito grandioso, e um deles me fala, minha missão é muito grande. E aí eu acho que eles realmente são os CEOs que têm sucesso e que fazem a diferença quando eles estão numa cadeira de alta liderança. Autoconhecimento é um fator-chave. Fator-chave. Legal. E se você fosse falar, de novo, independente de religião, todos eles têm algum tipo de religião? Ou você entende que eles têm uma conexão ou com o astral, ou com o universo? Existe essa conexão com o imaterial? Ou nem todos? Existe ainda CEOs céticos que ocupam esse lugar de estar cumprindo o propósito? Tem. E você tem CEO cético, não. Inclusive que não acredita em Deus. Tá, legal. E cumpre o propósito. Você entende que é um caminho bem sucedido. E ele cumpre o propósito, legal, exato. Legal. É interessante. Isso eu não consigo, não. Eu não tenho uma lógica. Nessa parte eu não tenho uma lógica, espiritualidade. E aí talvez ele poderia entender que ele tem outro tipo de Deus, o universo, ou não? Completamente cético. Essa conversa completamente cética. Legal, muito bom. Legal, Carol, estamos indo para a nossa reta final aqui, mas queria te esticar mais um pouquinho assim. Hoje a gente vive na era do arrasta para cima, né? E o arrasta para cima quer resolver a cultura da sua empresa? Arrasta para cima. Existe uma fórmula mágica para resolver os problemas de cultura, identificar os problemas de cultura? Eu sempre falo que não existe uma bala de prata para a cultura. Né? A cultura ela tem que ser tratada caso a caso. Então, só rebobinando aqui o que a gente falou, existe uma estratégia, e a partir dessa estratégia tem que ter uma cultura que sirva essa estratégia, que faça com que essa estratégia aconteça. A partir daí, eu vou ter que individualmente entender o líder, a gestão da empresa, os resultados que precisam alcançar, que tipos de comportamentos eu preciso, que tipos de competência para poder criar ou não, nem sempre é criar, né? Fortalecer a cultura que vai sustentar para que a estratégia aconteça. Porque quando a gente fala em cultura, a gente está falando de prosperidade de negócio. E se o negócio não estiver sendo próspero, que a minha medida é desenvolvendo pessoas para serem líderes, né? Tendo espaço no mercado e não necessariamente crescendo de uma forma ampla, mas tendo um crescimento de mercado, né? E tendo uma boa imagem, a minha cultura não está funcionando, porque eu não estou retendo talentos, não estou atraindo pessoas e não estou fornecendo para o mercado algo realmente que seja atrativo. Muito bom. E o que você diria como recado final aqui para a turma? Como uma dica, sugestão, assim, do tipo, quando que o C-Level ele entende que ele precisa mexer na cultura? Quais são os principais indicadores que ele pode dizer, cara, eu acho que isso aqui é um tema de cultura, porque você comentou, né? Acho que toda empresa tem uma cultura, porque a cultura são os hábitos, comportamentos, propósito daquelas pessoas lá, rituais e tal. Legal, mas nem toda cultura é consciente. Então, quais seriam alguns indícios que o CEO ou a liderança, a alta liderança, poderia falar, cara, eu acho que isso aqui é um tema de cultura, valeria eu olhar com lupa esse tema com profundidade? Que tipo de situações isso emerge? Eu acho que a cultura, ela dá alguns sinais que ela não está funcionando. Tá. Que é a hora que você precisa realmente olhar para ela. Claro que seria ideal você fazer isso anteriormente, né? Mas, por exemplo, eu já toquei nisso, mas quando você começa a não reter talentos, quando você faz uma pesquisa de clima e o NPS está baixo, quando você consegue identificar que tem muito conflito dentro da organização, a tua cultura não está funcionando. E isso não quer dizer que a cultura tem que ser igual ao que o meu concorrente tem. Mas isso quer dizer que eu preciso entender os pontos disfuncionais dessa cultura, atualizar e, logicamente, quando a gente fala em cultura, para não virar uma entidade, a gente está falando da liderança. Então, é nela que eu preciso colocar uma lupa e entender o que está sendo feito,
trazido para baixo, para as outras camadas que não está funcionando. Então, eu acho que esse seria um grande sinal de alerta para que o CEO não deixasse de prestar atenção quando a gente fala de cultura organizacional. Chegando agora no nosso 90º edição aqui do Aceleração de Vendas TV, vou pedir para a Carol deixar aqui uma mensagem final e também as redes sociais dela para quem quiser segui-la e conhecer um pouco mais desse trabalho maravilhoso que é feito nas grandes empresas. E eu tenho muita admiração aqui pela Carol também, porque a gente é companheiro de propósito e se arrisca nessa grande selva de pedra que é o mundo corporativo de falar de coisas etéreas, como, por exemplo, cultura, como, por exemplo, liderança, vulnerabilidade. Então, é uma companheira de propósito aqui das pessoas que se dedicam a entrar nesse lugar eventualmente áspero, às vezes não tão previsíveis e não tão bem quistos, mas quando a gente consegue promover essa transformação é muito legal. Diz aí, Carol, como é que o pessoal te acha? Marcelo, queria primeiro agradecer a oportunidade, obrigada. Quem quiser me encontrar na rede social, é Carol Russomano no LinkedIn. E aqui também acho que vai aparecer o meu site, né? Sim. brlegado.com.br. Obrigada, viu? Legal, turma. Então, esse aqui foi o Aceleração de Vendas TV com a Carol Russomano. Muito obrigado pela presença, Carol. Se você gostou desse episódio, dê o like, compartilhe, curte e também se inscreva no canal. E se você tem algum convidado para nos indicar para que venha aqui fazer esse podcast junto com a gente, por favor, recomende aí nos comentários que o nosso time entre em contato com vocês. Muito obrigado, turma. Obrigado, Carol. Um grande abraço. Muito sucesso para você. Obrigada, Marcelo.